Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas conversas a respeito do texto dissertativo argumentativo. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar a respeito do desenvolvimento. Se você perdeu a conversa anterior, na qual nós falamos sobre a introdução, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para você voltar lá e acompanhar desde o início, tá ok? Então, nós vamos falar, antes de nós falarmos de fato sobre o desenvolvimento, nós vamos relembrar o que nós falamos até aqui. O que nós vimos até aqui? Nós vimos que a argumentatividade está presente em outros textos, em textos publicitários, por exemplo, em textos religiosos, em textos científicos. Então, há também argumentatividade em várias práticas de leitura e de escrita que nós utilizamos no nosso cotidiano. Também vimos que há outros gêneros que são predominantemente argumentativos, como a carta de leitor, o artigo de opinião, e nós estamos tratando aqui especificamente de um deles. Há outros, mas nós estamos falando a respeito de um. Então, nós vimos que esse texto dissertativo argumentativo tem como finalidade defender um ponto de vista. Então, eu apresento esse ponto de vista e, para defendê-lo, eu desenvolvo argumentos, no sentido de persuadir o leitor e conseguir a adesão dele a respeito do meu ponto de vista, certo? Para isso, eu me utilizo de uma linguagem formal e me utilizo de uma estrutura organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Já vimos que a introdução tem como finalidade apresentar o tema, contextualizar este tema, delimitar este tema e apontar essa tese, claramente. É isso que eu faço no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Vimos que há diferentes maneiras de fazer isso. Nós podemos fazer isso por meio de uma narração, por meio de exemplificação, por meio de citação, de conceito ou de alusão histórica. Tudo no sentido de apresentar este tema, certo? Isso foi o que nós já vimos até aqui. Vamos lá para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo agora? Então, sobre o desenvolvimento, o que é que nós precisamos saber? Primeiro, nós precisamos identificar que a finalidade desse desenvolvimento é apontar, apresentar argumentos que comprovem aquela tese que eu falei lá atrás na introdução, no parágrafo de introdução. Então, esses argumentos que serão apresentados no desenvolvimento precisam estar alinhados com aquilo que eu falei no parágrafo de introdução. Quanto mais sólidos os argumentos que eu vou utilizar, maior é a possibilidade de persuadir o leitor e de conseguir a adesão desse leitor a respeito do posicionamento que eu tomei no início. Devemos usar pelo menos 2 argumentos. E aí eu organizo esses argumentos em parágrafos diferentes. Se eu digo que são pelo menos 2 argumentos, podemos pensar o seguinte: não é que esteja errado usar apenas um argumento, é que seu texto vai ficar pouco sólida com relação à argumentação. E se você utilizar mais argumentos, você corre o risco de ampliar na quantidade, mas não se aprofundar em nenhum deles. Então, nós sugerimos 2 argumentos, porque aí você tem condição de fazer uma argumentação sólida, consistente, e tem condição também de se aprofundar nesses argumentos que você citou. E aí, quando nós pensamos nesses argumentos, como eu falei, eles precisam estar articulados à tese, que foi apontada na introdução, e eles precisam estar articulados entre si. Para desenvolver o ponto de vista apresentado na introdução,
é interessante que a gente siga uma sequência gradativa crescente. Como assim, professora? Eu posso colocar o argumento menos forte primeiro para terminar com o argumento mais forte, porque isso vai produzir um efeito de sentido no leitor e aí eu vou construir gradativamente essa minha sequência de argumentos no sentido de persuadir este leitor. Também devemos evitar os argumentos do senso comum, que são aqueles argumentos relacionados a questões não comprovadas. E aí eu posso citar um argumento do senso comum como ponto de partida para desenvolver a argumentação, tá? Posso fazer isso. E aí eu vou apresentar as comprovações ou não a respeito desse argumento do senso comum, ok? Não devemos nos limitar a apenas citar os argumentos. Eu não posso apenas citar os argumentos, eu preciso desenvolver estes argumentos, estabelecendo relações entre esses argumentos e os fatos, entre esses argumentos e os meus conhecimentos de outras áreas. E é aí que você vai precisar articular os conhecimentos que você construiu durante a sua formação, seja nas ciências da natureza, nas ciências humanas, enfim, você vai articular esses vários conhecimentos no sentido de desenvolver o seu argumento. Esses argumentos precisam estar relacionados, articulados, como eu falei anteriormente. E quem vai fazer esse papel da articulação são os elementos coesivos. Posteriormente, nós teremos um momento somente para falar dos elementos coesivos. Mas aí eu já adianto que são aqueles elementos que fazem relação entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, entre uma oração e outra. Como exemplo, se eu cito um primeiro argumento e agora eu vou citar um segundo argumento que está na mesma linha do primeiro, por exemplo. Então, eu vou usar elementos coesivos do tipo ademais, além disso, porque esses elementos já vão conduzir a leitura deste leitor, mostrando que o argumento 2 está caminhando na mesma linha do argumento 1. Caso eu vá colocar um argumento que se contrapõe ao argumento 1, por exemplo, eu não posso mais utilizar esse tipo de elemento coesivo. Eu vou ter que pensar em outro elemento coesivo para fazer essa articulação. Por exemplo, por outro lado, no entanto. Então, eu vou usar esses outros tipos de elementos coesivos, mostrando para o meu leitor que agora o que eu vou falar está numa outra linha daquilo que eu já falei. Tá? Esses elementos são extremamente importantes e depois nós vamos ter uma conversa a respeito deles. Também devemos empregar mais de uma estratégia argumentativa. Para enriquecer a sua argumentação, é importante que você se utilize de mais de uma estratégia. E aí eu vou mostrar para vocês algumas estratégias possíveis. Uma delas é comparação. Fazer comparações entre elementos, fazer comparações entre ideias, fazer comparações entre fatos, isso vai lhe ajudar a argumentar. Uma outra estratégia é da exemplificação. Eu vou construir o meu argumento em torno de exemplos, tá? E aí eu também tenho uma outra estratégia que é em relação à alusão histórica, que é conduzir o leitor historicamente até chegar naquele meu argumento. Vou trazer um exemplo aqui do que eu estou falando. Trouxe aqui o desenvolvimento de uma redação nota 1000 do ano passado, tá? Só o desenvolvimento que eu separei. Olha esse trechinho aqui. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira. Observe essa parte que está destacada.
desde a sua gênese, considerando a perspectiva ibérica. Observe que eu faço uma alusão histórica. Eu organizo historicamente, conduzo o meu leitor historicamente, e aí eu chego onde eu quero. Olha lá onde eu queria chegar. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira. Observe que aqui eu empreguei a estratégia da alusão histórica para tecer o meu argumento. Vamos para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais. Observe que ele retoma, nesse trecho aqui destacado, ele retoma essa questão da estruturação do nosso país em relação a uma colônia, né? Ele faz toda essa alusão histórica, tanto no primeiro parágrafo, quanto no segundo parágrafo do seu desenvolvimento. Então, a estratégia que esse estudante escolheu foi a alusão histórica, para organizar o seu desenvolvimento. Observe que ele faz isso mobilizando conhecimentos que ele tem em outras áreas. Neste caso, conhecimento que ele tem em história. Tá? Vamos seguir falando sobre as estratégias argumentativas. Outra estratégia é a estratégia dos dados estatísticos, quando eu cito dados numéricos. Tem também a estratégia da definição, quando eu emprego conceitos para iniciar o que eu quero falar, para conduzir o meu argumento. A estratégia da relação de causa e consequência, e eu apresento as causas, depois eu aponto consequências para aquele fato. E eu tenho a estratégia da autoridade, de recorrer ao discurso de especialistas naquele tema para fundamentar o meu argumento. Vou trazer mais alguns exemplos. Mais um exemplo, na verdade. E aí eu trouxe também um trechinho de uma redação nota 1000 do ano passado. Diz assim: é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores de poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Observe que a estratégia que foi utilizada aqui foi a de dados estatísticos, né? Eu usei um dado numérico para representar, para argumentar o que eu quero defender. Aí ele segue, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Observe que agora eu coloco um discurso, eu coloco aqui uma fala para endossar aquilo que eu quero defender. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de como essas estratégias são organizadas no sentido de aprofundar o nosso desenvolvimento. Espero que vocês tenham compreendido e estou disponível para as dúvidas nos nossos outros canais de contato, tá bom? Por hoje é só. Tchauzinho e até a próxima conversa, tá bom?